Fala, investidores do mercado imobiliário, tudo bem com vocês? Quem fala é Rodolfo Kercher. Felipe Fernandes. Isso, e hoje a gente vai falar sobre como é que a gente começou no mercado imobiliário. Então, antes de a gente começar, se você quiser considerar se inscrever no canal, considere se inscrever, porque aqui a gente vai produzir bastante conteúdo e acredito que vai ser de bom proveito para você. Felipão, vamos lá. Vamos iniciar falando aí como que a gente começou no mercado imobiliário? Sim, claro. Eu, na verdade, comecei em 2010, onde foi um período assim, interessante, porque existia uma crise mundial, né, devido à situação dos Estados Unidos ali em 2008, 2009, e é engraçado que logo após isso, né, o mercado imobiliário ele realmente veio muito forte, assim, né? 2010 foi um ótimo ano. Eu não conhecia o mercado imobiliário, realmente tive que me adequar e a adaptação foi, de certa forma, mais simples pelo fato de eu já trabalhar no ramo comercial e fui lá já justo para um desafio, né, em que o diretor da empresa em que eu havia trabalhado pediu para que focasse em um produto, que era um produto em uma outra cidade, enfim. E eu realmente foquei nesse produto, dei muita energia lá, acabei vendendo boa parte das unidades desse empreendimento. Isso foi em 2010. 2010 teve essa situação, 2011 também o mercado imobiliário muito aquecido, 2012 até 2013, onde já começou a mudar um pouquinho o cenário, né, Rodolfo? 2013 a gente teve uma mudança aí bem drástica de cenário. E eu comecei mais ou menos a ter contato com o mercado imobiliário muito próximo também do Felipe ali. Eu lembro que dessa crise que tu comentou aí também de 2008, eu estava nos Estados Unidos no finalzinho de 2008 e peguei 2009. Então eu peguei muita coisa ali que eu vi que o pessoal lá tava desesperado, assim, tipo, tu via a casa sendo vendida a preço de banana, loja sendo fechada porque o pessoal talvez, muitos tinham investido talvez no mercado imobiliário que lá acabou sendo uma quebra muito grande, né? Então, quando eu voltei, eu tinha certeza de que aqui tava, tudo quebrando e ia estar um cenário muito parecido com o que tinha lá. Mas não, foi o contrário. Em 2010 ali a gente viu que subiu, acho que se eu não me engano foi quando foi criado Minha Casa Minha Vida também, né, Felipe? E isso impulsionou o mercado imobiliário de uma forma que estava precisando já. E Exato. Nesse período foi em 2009, tinha um outro sócio que decidiu, vamos construir um prédio, então a gente falou, vamos construir. Em 2010 a gente começou com essa ideia de construir um prédio, então a gente começou a trabalhar, ver projeto, enfim. A gente foi finalizar o prédio em 2012, então esse período todo foi mais envolvido com obra no mercado imobiliário, a gente trabalhou muito as vendas dos imóveis ali, então isso eu tive um pouquinho de como negociar, analisar preço, correção, enfim, foi meio tudo no soco para mim, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu imaginava, construir algo que é fácil, o mercado imobiliário é fácil. Até meu sócio, ele trabalhava com engenharia mecânica, então ele fazia projetos, ele falava, cara, a gente tem que ir no milimétrico ali. E já na construção civil a gente vê que as coisas são um pouquinho diferentes, assim, não é tão milimetricamente, né? A gente tinha essa sensação de que ia ser mais fácil, e não foi. Então eu fui mais ou menos até 2012, daí eu parei um pouquinho com o mercado imobiliário, daí eu fui trabalhar, eu entrei em uma sociedade de outra empresa, que a gente também trabalhava com o mercado imobiliário, mas era mais na divulgação, a gente tinha um desenvolvimento web e publicidade web também, mas a gente atendia imobiliárias e construtoras. A gente chegou a fazer uma cotação contigo, né? Verdade. Eu já conheci o Felipe nessa época, e o Felipe fez uma cotação para a imobiliária que ele trabalhava na época. Então, alguns trabalhos a gente fez. Mas aí, em 2012, acho que foi que eu conheci o Felipe mesmo. Que daí estava na antiga imobiliária. Isso. Eu acredito que sim. É. O tempo passa muito rápido e quando vê, passou 11 anos já desde que eu entrei no mercado imobiliário. E eu entrei assim com aquele... Aí que tá, né? Provavelmente a mesma inexperiência que tu também teve com relação à parte construtiva, né? Eu tinha um cenário com relação ao que seria a corretagem em si, né? E aquilo me atraía, assim, né? Seja pela questão do produto em si, de tu estar realmente trazendo um produto
para um cliente, né, que normalmente a gente lida com uma expectativa do cliente muito grande, está ligado aos sonhos, está ligado aos planos, tanto que um dado interessante é que a maior parte de volume de vendas de imóveis, eles se concentram nos 3 primeiros meses. Então, provavelmente o pessoal passa ali as férias, né, planejando pô, o que a gente vai fazer, né, esse próximo ano e tal, e é onde acontece a maior parte do volume de vendas dos 3 primeiros meses. Então, eu tinha um pouco desse cenário assim romantizado do que era a corretagem, né? E parte foi isso e continua sendo, né? E o outro lado é o outro lado, né? Que realmente é isso que é o nosso dia a dia, que é a vivência, que é o trabalho, que é o esforço, enfim. Então, e que continua até hoje me prendendo assim, realmente com uma paixão muito grande assim, dentro da nossa profissão. E contar um pouquinho, né, como que a gente acabou se conhecendo, enfim, no sentido comercial, né, e como que a gente veio a abrir aí a Panorama, né? Sim. Até um pouquinho antes da gente começar isso daí, eu lembro que quando eu entrei no mercado imobiliário, uma das coisas que me fascinava era que todo mundo precisa morar em algum lugar. Então isso era uma coisa que eu pensava, precisa de casa para alguém, então precisam ser construídas casas. E naquela época, hoje a gente ainda tem um déficit imobiliário enorme no país, mas naquela época era maior ainda. Então eu imaginava que era assim, a gente sempre vai ter alguém comprando casa. E querendo ou não, também me encantava pela situação assim, trabalham com valores mais altos, então tu acaba vendo uma movimentação ali que, pensando profissionalmente, eu olhei de fora e falei, pô, isso aqui pode ser interessante para mim, talvez pode ser ter uma boa remuneração com isso, né? Então isso que me chamou. Quando eu afastei do mercado imobiliário, eu lembro que eu fiquei meio assim, pô, eu sempre quis voltar. Até antes de começar com o Felipe, eu lembro que eu liguei pro Felipe e falei, pô, Felipe, eu vi, acho que era Timbó, né? Eu vi um terreno em Timbó, e aí, o que tu acha? Vale a pena eu construir lá ou não? Aí o Felipe falou, olha, tem outras situações, o Felipe já estava inserido no mercado, né, como corretor, e aí a gente começou a trocar umas ideias. Vendido aí pro teu pai, né? Isso, é verdade. Gancho, né? Vendeu um apartamento pro teu pai, enfim. E tu falou ali na questão todo mundo precisa morar em um imóvel. Eu quando criança já procurei sempre, é engraçado, acho devido talvez até o meu pai, ele sempre foi trabalhando na parte comercial. Então eu lembro assim que a minha mãe até hoje comenta essa história, que quando eu tinha uns 6 anos de idade, ela perguntou o que eu queria ser. E aí eu disse, eu quero ser vendedor de sapatos. E aí, ela riu muito, mas justamente seguindo essa linha, ela falou, mas por que não é vendedor? Depois de rir muito, ele disse, não, porque sapato todo mundo precisa usar, né? Então, poxa, sim, faz sentido. Fui parar no mercado imobiliário que, seguindo essa linha que tu comentou, né? Que todo mundo realmente precisa de moradia, né? Então, estamos aí até hoje. Exato. E daí eu lembro que, infelizmente, ali em 2013, o mercado imobiliário ele teve uma baixa, né? Início de baixa. E eu fui sentir uma baixa um pouquinho maior ali na minha empresa em 2015, que daí eu acabei fechando a empresa porque um sócio preferia ir para um lado, o outro seguiu outro caminho e a gente acabou desfazendo a sociedade. E nessa eu fiquei naquela, e aí, agora, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a próxima etapa? E eu tava meio perdido, comentei com o Felipe, e aí, o que tu me diz? O que eu tenho de sugestão aí para eu fazer? E ele me apareceu com uma oportunidade boa aí. Exato. Na verdade, dentro da empresa que eu atuava, houve a necessidade de montar uma equipe para vender um determinado produto, né? Que fazia parte aí de uma outra empresa do grupo que até então a gente trabalhava ali e tal. E nessa, pô, o Rodolfo já era amigo, já conhecia também o potencial dele, enfim, no serviço que ele já prestava anteriormente e tal. E Rodolfo, tem esse cenário, tá? E ele funciona dessa forma. Eu acredito que vai ser interessante para ti, assim como para o projeto que a gente está inclinado a fazer, né? E foi aí então que o Rodolfo topou a ideia e aí conta aí os próximos passos. Eu vou contar da minha visão. Sim. Eu não sei se o Felipe vai lembrar de alguns detalhes, mas eu lembro que, tu me contou mais ou menos qual que era o potencial. VGV, para quem não sabe, é valor geral de vendas, assim, o que poderia ter, que a gente poderia vender naquele prédio, né? E daí tu falou das comissões. Daí eu lembro que tu comentou como que era um pouquinho da dinâmica de trabalho.
E para mim aquilo ficou assim, pô, o negócio é muito bom, eu quero fazer parte disso. E o Felipe estava me explicando que ele começou a conversa falando assim, eu fui convidado para ser gerente de uma equipe, tá. E ele foi falando, porque ser corretor é isso, ser corretor é aquilo, tá. E daí terminou e eu fiquei empolgado. Só que eu não tinha entendido que o Felipe estava fazendo um convite para mim. Daí eu, ô Felipe, mas, pô, posso trabalhar contigo? Não sei se tu lembra disso. E daí ele falou, não, vamos, se tu quiser a gente vai hoje à tarde. Isso era de manhã, né? Ele falou, vamos hoje à tarde lá, vamos conhecer a obra, vou levar o dono da construtora. E ele é engenheiro também, ele já vai explicar a obra. Eu falei, não, opa, vamos lá. Então... Que isso faz parte também da postura, né, da posição, né, comercial. Foi boa aquela tua atitude ali, né, de ter tomado essa frente, né? Porque assim, a gente passa o cenário do que foi a minha realidade, no caso, no mercado imobiliário até então. Mas eu pegar e falar que isso vai se replicar com outra pessoa da mesma forma, não é desse jeito. Então, eu passei naquela ocasião um cenário, né, e logo em seguida estamos dentro, né? Então essa postura também fez toda a diferença, assim, né? A gente começou aquele projeto, foi um projeto muito bacana, até tu trouxe todo um know-how voltado à parte de tecnologia, né? A parte web, e eu tinha aquele cenário mais old school, né? De trabalho. E em alguns momentos, isso que é legal, eu digo até da sociedade, que é aí que a gente evolui também, é de justamente parar e ouvir, né, o que o outro tem a dizer, enfim, para que contribua com aquele propósito final. E no teu caso, né, tu trouxe ali alguma cena relacionada até ao Facebook. Nós acabamos para esse empreendimento fazendo algumas ações muito bacanas, assim, que até para aquela ocasião, a gente está falando em 2014? Não, 2016. Ficou bem comecei em 2016. Né? 2016, no início ali. A gente fez algumas ações, inclusive no YouTube, onde a gente acabou gravando um vídeo falando na obra, né? Só que naquela época não tinha ainda o Instagram com stories, não sei mais o que. Então a gente fez o vídeo na obra, e aí nisso que aconteceu, nós fizemos uma campanha direcionada para um determinado final de semana, e esse vídeo justamente convidando o pessoal para fazer parte dessa ação. E o resumo da ópera é que nós apresentamos até para o nosso diretor, e ele na hora olhou, não, mas acho que não é assim, porque tem que botar valor, fazer isso, fazer aquilo. Daí eu também na Ele acha que até na época falou alguma coisa de jornal, não? Isso. Não, tem que botar no jornal. E aí mas para nós também era algo novo, né? Então eu falei, até eu lembro disso, olha, eu acho que tu não tem 100% de certeza e que o jeito que tu tá falando vai dar certo. A gente também não tem 100% de certeza, mas a campanha tá pronta, a gente vai rodar amanhã. O resumo é que nós colocamos naquele final de semana 27 pessoas no plantão, e foi engraçado porque como o pessoal ainda não tinha muitos negócios de propaganda no YouTube, o pessoal falando e tudo mais, parecia que a gente era meio que alguém famoso, né? Tanto é que o pessoal chegava e olhava o Felipe, o cara do vídeo. O cara do vídeo, pô. Então deu um engajamento super legal. Depois a gente deveria ter continuado. Né? Mas enfim, daí a gente fez essa ação, foi feita a campanha pelo YouTube. Fala aí do YouTube aí que filmou. Do YouTube eu lembro que na época a gente começou a fazer a campanha, não vou lembrar exatamente como foi, se a gente estava fazendo a campanha pela construtora ou pela imobiliária. Mas daí eu lembro que a gente também recebeu um suporte ali do Google, o pessoal falando que, óbvio, existiam alguns players ali, a MRV, que vinha muito forte. Na verdade, a MRV durante algum bom tempo foi a que mais injetou dinheiro no YouTube, no Facebook, né? Mas eles estavam falando, tem pouquíssimas empresas pequenas, consultoras pequenas, na verdade a consultora que a gente estava não era tão pequena assim não, mas que estão iniciando nessa daqui. Então eu lembro que eles deram uma bonificação boa pra gente, assim, bem interessante, tanto é que acho que deu quase uns 2 meses de verba de campanha ali, apoiaram a gente, ajudaram a mexer nas campanhas, e isso foi legal porque a gente continuou fazendo e praticamente o resultado que a gente vendeu ali não foi só por causa do YouTube, Sim. né, mas a gente teve uma velocidade de vendas muito grande nesse primeiro empreendimento de trabalho junto assim, que a gente teve. Foi em 6 meses, né? E a gente havia meio que feito uma projeção, né, para a construtora de que em 6 meses a gente venderia esse empreendimento. Né? Não tinha nenhuma unidade ainda comercializada e no final, resumindo a ópera, que no período a gente acabou efetuando as vendas ali, né? Então foi bacana, assim, teve assim foi como
a gente, né, em conjunto, tendo essa sincronia, né, de equipe, né, que isso pô, é muito bom tu fazer parte de um determinado projeto onde a equipe está de fato engajada ali, né? Lógico que todo projeto é um risco, ele pode realmente virar e pode também acontecer de não virar, né? A gente procura sempre equalizar, deixar tudo alinhado para que aconteça, né? Mas nesse caso foi super bacana, virou, em 6 meses nós concluímos ali essa projeção e aí é onde eu, né, resolvi, depois desse processo aí, existiu a possibilidade de a gente então abrir uma filial, né, dessa imobiliária que a gente atuava. E aí eu até lembro que eu pedi ali uma semana, né, disse, ó, vou viajar, tá? E eu passei uma semana, fui para Ubatuba, fui para São Paulo, fiquei uma semana fora e quando voltei, aí a primeira pessoa que eu falei disse, Rodolfo, eu estou me desligando, né, da empresa, eu vou procurar seguir aqui um caminho e tal. E até antes de falar com o nosso diretor, né, porque pô, a equipe que foi quem eu convidei para vir trabalhar, então merecia, né, ter essa informação de primeira mão, né, assim que eu vi. E nessa eu lembro até hoje, a hora que eu passei de Rodolfo, bom, se, né, tu tá com uma linha, tô contigo, vamos lá, enfim. E estamos aí, depois a coisa evoluiu, né? Sim, eu lembro que quando o Felipe me deu conversou comigo e falou que, ó, tô saindo e tal, o Felipe até falou assim, talvez seja bom pra ti, talvez tu fique aí na imobiliária. Só que assim, muito do que a gente fez foi junto ali, então, muito não, na verdade, negociação, o Felipe me ensinou muito, que nem o Felipe falou, eu sou mais old school, eu era mais da parte tecnológica, e hoje não existe essa de que, vou comprar 100% online. Ninguém vai comprar um imóvel 100% online. Precisa ter aquela coisa de fazer a visita e na hora dessa visita a gente precisa ter aquele relacionamento, a gente precisa entender o que a pessoa está buscando. Da mesma forma, para tu buscar novos clientes, tu precisa de relacionamento. Então, isso o Felipe tinha muito bem. Então, eu falei, pô, a gente se deu tão bem num projeto só. E a imobiliária toda, é uma imobiliária aí que já tinha mais de 30 anos de mercado, olhou pra gente assim, pô, como que vocês fizeram isso? Uma equipe sem experiência e tudo mais, então pra mim ficou claro de que a gente podia fazer algo melhor ali, então, e tinha algumas coisas que eu via do mercado imobiliário desde a época que eu construía, que eu falei, olha, eu acho que não é por aí, eu acho que as coisas têm que ser explicadas de uma forma diferente. Mas eu não sei se pra ti era claro, assim, eu sabia que tinha que ser diferente, mas não estava claro como, assim, então, mas a gente tinha que sair e fazer algo junto. Sim. Eu lembro que até o diretor perguntou pra gente, mas vocês já estavam pensando em sair? Eu não tinha essa ideia, foi meio que o Felipe falou, pô, vamos, e foi meio que na hora, assim, não teve um planejamento de, vamos sair, vamos montar, foi, cara, a gente trabalhou junto, deu muito certo, por que não, sabe? Então... e ali a gente ficamos mais poucos dias, né, e realmente a gente seguiu. Como não foi algo já planejado, vamos fazer dessa, não, aí a gente saiu, só que uma coisa que a gente combinou, eu lembro até hoje, nós colocamos as regras assim, até foi ali no Lelo, né, que é aqui em Blumenau, aí um espaço. É uma pista de skate, isso. Mas aí nós estamos lá, daí a gente, olha, Rodolfo, a gente conversando, né, pode dar tudo muito certo e pode dar tudo muito errado, né, mas... Enfim, independente, né, se vai dar muito certo, vamos manter sempre a cabeça no lugar e se der errado, vamos manter a cabeça no lugar, né? E assim foi, entendeu? Eu acho que essa consciência pesa bastante, assim, entendeu? Do alinhamento da sociedade. A gente depois pode pegar e falar em outra ocasião sobre sociedade, que eu acho muito, muito importante, né? Sim. Mas fez com que nós chegássemos até aqui, esse alinhamento, né? Ter a consciência dos momentos, que vai ter os momentos de dificuldade, porque não existe assim, tu atropelar um processo, entendeu? E isso para nós foi muito claro desde o início, assim, que nós temos aí um caminho a percorrer. E esse caminho, ele tem um determinado tempo, né? Sim. Então, e uma coisa a gente está bem ciente, que nós não pulamos etapas, entendeu? Então, as coisas vão acontecendo de acordo com o seu trabalho e tudo mais. Porém,
a gente não procurou assim se antecipar, enfim, fazer a coisa meio de qualquer jeito. Atropelada. Né? Então, a própria Panorama, nós ficamos um ano estruturando a Panorama, né? Já poderíamos estar. Até é legal comentar um pouquinho antes da gente começar a estruturar, porque uma coisa que a gente tinha muito certo era que eu e o Felipe a gente estava comprometido. Então a gente saiu, lembro que tu falou, pô, saímos, no outro dia a gente já era outra imobiliária e a gente estava trabalhando, então a gente não tinha escritório, porque não foi uma coisa planejada. E assim que a gente saiu, a gente foi trabalhar dentro do carro, e dentro de padaria, e dentro de... Então a gente se encontrava todo dia em alguma padaria, um café, porque a gente não tinha escritório. Exato. Então, e a gente ficava ali, daí tinha um site que a gente fez também, às pressas, e colocando os imóveis ali, então... Mas não era aquilo que a gente queria fazer, a gente queria fazer algo melhor, né? E a gente começou a pensar justamente como é que a gente pode, aproveitando já que a gente saiu, a gente pode fazer as coisas da nossa maneira, qual que seria o melhor método, né? E acho que é aí que a gente começou esse um ano a pensar o que era Panorama, e a gente criou a nossa metodologia de venda ou negociação de imóveis, né? Então, acho que esse período foi muito importante também, pensar... Para vocês terem ideia, a gente teve que pensar quem era o Rodolfo, quem era o Felipe, para daí a gente chegar no que hoje é a Panorama, qual é o método Panorama, né? Então, o que tu lembra dessa época que para ti foi tão marcante também? Não, eu concordo, assim, essa decisão foi muito interessante de a gente, amanhã nós estamos iniciando, né? Então foi aquela coisa assim, um dia a gente, batemos o nome, né? E aí no outro vai ser assim, vai ser assado, então vamos pegar aqui um sistema que seja dentro de uma plataforma que dê para a gente conseguir cadastrar imóvel, enfim, fazer ali o trabalho de forma mais simples, mais simplificada, até porque como a gente estava sem estrutura. E aí o que eu acho legal, assim, entendeu? Quando a gente realmente quer algo, a gente vê maneiras para procurar viabilizar isso. E tornar aquele cenário difícil, tornar ele interessante, tornar ele assim, menos agressivo, vamos colocar assim, né? Então o que nós fizemos? Naquela época não existia imobiliário, não existia não, perdão. Eu desconheço, pelo menos em Blumenau, né, e até a região, imobiliárias que trabalhavam dentro da configuração que nós abrimos, né? Não, que a gente veio com uma pegada daí totalmente digital, né? E então, como nós não tínhamos uma estrutura física, então a gente foi para a plataforma digital, então era a primeira imobiliária digital de Blumenau. 100% digital, né? Que era, né? Nem escritório tinha, né? Isso, e é interessante que daí a gente passava pro pessoal, mas onde é que fica a imobiliária de vocês? Não, a gente já está nessa situação, trabalhando dentro de uma plataforma assim, assado. Aí o pessoal começou a ver aquilo como, que inovador, né? Interessante, né? E vai para isso mesmo, o mercado, né? E é engraçado o Felipe falar isso, que hoje pode parecer tudo muito claro, tudo muito óbvio. Vocês investiram no YouTube, vocês eram digital. Tipo, hoje é óbvio, ainda mais com a pandemia isso ficou mais óbvio, mas na época não era. Na época era tipo... eu escutei alguns... vocês não têm escritório? Um negócio meio estranho, assim. Isso que o Felipe tá falando, alguns entenderam como uma forma inovadora, mas muita gente era tipo, não faz sentido, vocês têm uma imobiliária, não tem escritório. Então, pode parecer até meio clichê o que a gente está falando, mas para a época era bem quebra de barreiras, assim. É verdade. E nisso a gente trouxe a Panorama, né? A Panorama também, que a Panorama representa muito o que nós somos, né? Negócios mais pontuais, projetos mais pontuais, é que muito das operações imobiliárias, elas acontecem nos bastidores, elas não estão no Instagram, elas não estão no anúncio patrocinado. Então, o grosso, na verdade, do que acontece no mercado imobiliário, ele está nos bastidores, entendeu? Então, nós com a Panorama, a gente procura também explorar dentro dessa configuração. E o que é interessante, porque traz uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, nós fazemos intermediação de compra e venda de terrenos para construtoras. Então, aquilo impacta diretamente assim, na cara da cidade, no bem-estar daqueles moradores, enfim, e isso a gente considera assim, uma responsabilidade muito grande. A gente tem consciência do nosso papel como intermediadores no mercado imobiliário, dessa responsabilidade, assim. Enfim, então só para trazer assim que nem sempre
a gente está de forma assim tão ativa, vamos imaginar, em patrocinar, tão aparente, né? Então, mas trabalhamos muito nessa parte dos bastidores aí também. Isso, e essa parte dos bastidores é algo assim que é um trabalho, vou dizer, até mais pesado do que se fosse uma imobiliária convencional, se fosse uma metodologia convencional de qualquer outra imobiliária. Porque tu tem uma responsabilidade muito grande, mas o grande volume, o grosso, o que tu consegue, que nem o Felipe falou, impactar uma cidade, impactar uma sociedade, é esse mercado que a gente quer estar. A pessoa pensa, mas vocês não trabalham também com investimento? Sim, a gente trabalha, mas a gente trabalha muito mais a fundo, não é só aquela coisa superficial sobre o investimento de, eu quero comprar um imóvel para investir, para deixar meu dinheiro ali. A gente vai entender muito mais o que o cliente quer, o que ele busca, o que ele quer fazer com aquele imóvel, o que ele pensa no futuro dele. Então, isso que a gente vem trazendo. Então, em alguns momentos a gente vai abrir isso para vocês, mas foi toda uma metodologia sendo trabalhada aí ao longo desses anos aí, e hoje a gente conseguiu estar aqui no que a gente tem hoje, mas ainda tem planos aí para o futuro, né, Felipe? Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Até, na verdade, assim, o fato de a gente estar hoje aqui, para mim era porque como a gente já passou, não é o fato de pegar e vir falar, de estar na internet, até porque essa ação desse vídeo, né, a gente falou, não teve problema. Quando a gente, faz sentido, vamos fazer, entendeu? Então a gente também não fica naquela esperando muito, e o Rodolfo é muito assim também, prático também com relação a tudo isso, né? Não, dá para fazer, então, a gente consegue fazer dessa maneira, né? Porque aí que está o lance da sociedade, que eu acho que é extremamente importante. Não adianta só ter, às vezes, um só, que é o cara idealista, criativo, pensando no cenário lá, sem saber como fazer, como empacotar isso, entendeu? E aí entra a parte, né, Rodolfo, realmente de pegar, não, isso aqui a gente consegue fazer dessa forma, e beleza, faz sentido? Faz, então vamos fazer, né? Não, é engraçado que às vezes o pessoal fala, mas uma pessoa só leva, uma pessoa só faz, pode fazer uma imobiliária? Pode. Mas é legal quando tu começa a juntar coisas assim. O Felipe é muito mais idealista aqui, ó. Às vezes o Felipe até viaja muito na maionese. E eu puxo ele pra baixo. Eu falo, não, cara, não dá. Então, mas é legal a gente sempre trocando essas ideias. Às vezes eu também vou pra umas ideias assim, tipo, muito até estruturada demais, assim, o Felipe, cara, o negócio tem que ser mais simples, o negócio tem que ser mais claro de entender. Então, mas assim a gente vai se ajeitando, sabe? Não, tem coisas assim que às vezes eu começo com a ideia, Rodolfo, sim, aí, no meio já... Ele já olha na minha cara, ele já sabe, acho que não vai dar muito certo. Vamos pensar em outra coisa. Mas eu acho que é isso que é legal, porque daí nisso a gente vai validando muita coisa, né? Nós estamos no meio de uma situação em que, vai mudar um determinado setor. E é aquela coisa que a gente também não fica, faz sentido, a gente tem as referências, né? O que já deu certo, o que não deu, vai ser. Então, beleza, semana que vem isso vai estar resolvido, né? Então isso também é uma facilidade que nós temos até por essa sintonia aí, né? Dá para fazer, vamos fazer, só que daí esse é um outro detalhe. A gente fala, vamos fazer, a gente assume a responsabilidade. Uma coisa é querer fazer, outra coisa é iniciar o trabalho. Então, depois que a gente inicia, a gente se joga de cabeça. Mas por isso que a gente pensa bem, analisa, mas tem que ser rápido na tomada de decisões. Mas enfim, isso a gente está falando um pouco de sociedade, falando do mercado imobiliário, mas isso também acaba se misturando como um todo, porque o mercado imobiliário ele envolve valores altos, né? Então, querendo ou não, cada aquisição, cada negócio que tu faz é uma empreitada, é algo que tu tem que pensar também. A gente tem muito... Bom, já tô falando muito. Né? Mas pode falar, cara, segue. Mas assim, é que a nossa preocupação com relação até aos nossos clientes, é de sempre direcioná-los, né? Seja para moradia, seja para investimentos, mas a gente sempre tem um hábito, né? A gente criou esse hábito, né? Essa metodologia nossa aqui, justamente avaliar essa situação desse imóvel para daqui a 3 anos, 5 anos, entendeu? É o imóvel que esse cliente ele vai adquirir, ele vai fazer negócio fácil, é um imóvel que tem uma liquidez, porque hoje mudou o jeito das pessoas viverem, né? Hoje eu estou com o meu imóvel,
mas daqui a pouco sai um novo lançamento, me chama atenção, eu quero mudar, não é mais aquela coisa de tu passar a vida inteira no mesmo imóvel, né? Então existe uma preocupação nossa, porque a gente tem também essa consciência de que, poxa, daqui a 5 anos, esse cliente, ele vai querer talvez fazer negócio, ele, pô, Felipe, tu agora com aquele imóvel, né? Então tudo tem que ser condizente, entendeu? Tudo tem que seguir uma linha e que seja fluida, porque lá na frente vai haver essa revenda. E vai chegar até uma situação como aconteceu hoje, por exemplo, de falar para uma cliente que não, esse imóvel não vale mais a pena tu ficar com ele, entendeu? É hora de vender. Vai ter que vender até dentro de uma certa velocidade ali, vão ter que talvez adequar um pouquinho, mas deu o que tinha que dar. Então é da nossa função também trazer isso e justificar o porquê disso, né? Sim. Foi pra mim. Não, mas até uma coisinha que tu falou aí que é interessante. Hoje em dia as pessoas não... Depende de pessoa para pessoa o que ela pensa em fazer com o imóvel, mas não é mais aquela coisa que a pessoa compra o imóvel e fica para sempre com o imóvel, mas também não é aquela coisa que a pessoa vai vender há 5 anos. A gente tem vários públicos que surgiram, que é o público que é mais jovem, é o público que às vezes não quer ter carro, é o público que talvez ele não quer ter uma morada fixa, hoje ele, talvez por trabalhar remoto, ele quer morar, sei lá, no litoral, depois ele quer morar em São Paulo, depois ele quer morar fora do país, e para tudo isso existe um plano. Então, para cada cliente a gente vai criar algo mais específico, mas é claro de que o mercado ele não pode ser engessado, e durante muito tempo foi. Durante muito tempo a gente viu que era assim, eu vou comprar minha casa, vou morar e vou passar para o meu filho e acabou, e era isso. Ou eu vou comprar ou eu vou construir várias salas comerciais, ou apartamentos, ou casas e vou viver de renda. O mercado imobiliário não é só isso, tem muito mais que isso. E a verdade as pessoas acabam lembrando ou pensando que é só isso, e na verdade a gente já está numa situação que não, o mercado ele mudou bastante, então quem trabalha com imóveis também tem que se adequar. Então acho que a gente passou um pouquinho do que seria o mercado imobiliário para a gente, como a gente iniciou, né? E falando um pouquinho também de sociedade, sobre a própria Panorama, né? Faltou coisa, não tem como lembrar de tudo, né? Mas um detalhe só para relembrar de Rodolfo, isso é interessante, que ele falou assim, pô, Felipe, no meio da crise, né, 2016, ali que teve a situação que era impeachment, que era não sei o quê, e ele falou assim, poxa, mas quem que me compra uma cobertura de 1.200.000 no meio desse cenário, no meio dessa situação? Daí eu falei, Rodolfo, sim, as pessoas compram cobertura, compram mesmo no meio desse cenário. E ainda eu lembro ele falar disso, e tem possibilidade de tu vir a vender essa cobertura, mas tu tem que acreditar nisso. E aí o resumo é que ele foi lá e acabou vendendo essa cobertura. Exato, é verdade. O Felipe falou e eu fiquei tipo, não, acho que não vou vender. E o Felipe tinha a fama ainda de ele ser o cara que vendia todas as coberturas da imobiliária. Sim. Então eu falei, ele tá falando porque é fácil pra ele, né? E no final dos contos acabou sendo eu que vendi. Mas, óbvio, acabei aprendendo com o Felipe como fazer isso, né? Mas só para mostrar um pouquinho, né, de que às vezes a gente acredita, pensa que é de um jeito, na verdade é de outro, daí daqui a pouco o tempo passa e vê que existe uma outra possibilidade, mas é isso, aqui eu até relembrando isso, mas trazendo aqui, independente do cenário, tá? Vai ter gente negociando imóvel. Isso. Até a gente fez um vídeo recentemente que são 5 razões para se investir em imóveis. Pode clicar aqui no card que vai aparecer em cima. Dá uma assistida nesse vídeo aí, acho que tu vai tirar bastante proveito. Então, imóveis sempre tem vários motivos, né? Mas ali tem acho que 5 principais razões que talvez seja importante para ti. Mas é isso, foi assim que a gente começou no mercado imobiliário. Se você tem alguma experiência, quer comentar alguma coisa, deixa aí. Se você lembra de alguma situação nesse período aí que a gente comentou, também deixa nos comentários. Valeu, um abraço, tudo de bom. Até mais, tchau, tchau.